por aquilo que eu não me deu, mas eu tenho esperança que aquilo que eu preciso e que é para mim, Ele vai me dar, como fez a Abraão, que é o pai da fé. Amém? Amém. Ele prometeu que ele iria ser o pai das nações. Ele teve fé e assim o Senhor fez grandes coisas na vida dele e vai fazer também na minha vida, e não só na vida daquele que o busca, naquele que tem fé. Amém, irmãos? Amém. Continuem na senda do Senhor. Aleluia. Amém. Eu venho também agradecer pela vida do meu pastor. Vou começar por quando ele fez anos, pelo Dia do Pai. Eu fui uma das pessoas que não vinha aqui, porque eu estava à espera que viesse resumidamente falar tudo no dia em que eu ia fazer anos, que foi no passado sábado. Eu quero render graças a Deus por ter posto este homem que é o nosso pai espiritual na minha vida. Eu perdi o meu pai biológico já faz um tempo, mas já eu era grande, mas Deus colocou um pai, um líder na minha vida, que eu tenho aprendido muitas coisas com ele. Ele é um pai para mim, é um filho para mim, é um irmão para mim. Eu só tenho que pedir a Deus pela vida dele, para que eu faça forte, para que eu faça permanente. E eu também peço aos irmãos que todas as vezes que vocês fizerem as vossas orações para pedir pelos vossos pais, não se esqueçam de pedir pelo nosso pai espiritual, o nosso líder que nos faz andar no caminho de Deus. É Ele quem nos tem instruído, é Ele quem nos tem discipulado. Se hoje nós passamos por aqui para discipular aos outros irmãos, é porque temos um grande mestre, um grande discipulador, que é o nosso Pai Divino. E a Ele eu peço a Deus que o faça sempre firme, sempre, sempre e sempre. Muito obrigada, meu Pai Dino. Aí onde tu estás, sei que me estás a ouvir. Eu tenho um grande amor por ti, meu Pai, porque tu me tens ensinado que o dia em que tu fizeste anos, que não pare por ali, que o Senhor te leve até os 120, mas rijo mesmo, rijo em tudo, mesmo que tu venhas a curvar, porque tu és alto, os altos geralmente encurvam, mas eu creio que tu não vais encurvar, amém? Creio que tu não vais encurvar. Deus mesmo vai te fazer com que tu engoliste um garfo e vai te manter forte e firme, meu Pai. Continua assim, eu te amo. Te amo também, mamãe Sabina, porque tu és uma companheira, é mesmo a costela do nosso Pai. Que continues também assim firme, minha mamã, minha líder do grupo das mamães. Agradeço a vida de todos. E o dia do Pai, meu Pai, não é só o dia 19 de março. O dia do Pai é todos os dias. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias pela vida do nosso Pai. A maior oferta que nós vamos dar ao nosso Pai, certamente não é o que Ele espera, não é nada material, mas é fazer com que nós sigamos o caminho que Ele nos instrui, que é o caminho de Deus, ali onde Ele nos mostra a luz. Todos nós aqui estivemos nas trevas, às vezes nós caímos, mas o nosso Pai está aqui para nos levantar. Pai, receba a minha gratidão. Tu és o meu Pai de todos os dias. Não olhes às vezes as minhas debilidades, mas creio que eu estou sempre de pé. Mesmo que muitas das vezes não oro, não faço orações muito grandes a teu favor, meu Pai divino, mas tu estás sempre no meu coração. E eu sempre digo, meu Deus, não esquece do meu Pai espiritual, da sua casa, do ministério que Ele levantou e que nos trouxe para ti. Muito obrigada mesmo. Estou aqui também para agradecer ao Senhor, que eu no passado dia 29 completei 59 anos de idade. Glória a Deus, Senhor. Nesses 59 anos, nessa trajetória, a gente tem coisas boas, a gente tem coisas más. E não é pelo fato de nós estarmos na presença do Senhor que as coisas más não nos acontecem. Elas também nos acontecem, só que nós temos que ser perseverantes. Durante esse tempo todo em que eu estou aqui na terra, tenho vivido também muitas dificuldades. Ainda assim agora, estou também a enfrentar uma grande batalha. Mas eu creio em Deus,
Todo-Poderoso, nosso Criador, este Deus que também o Pai Divino nos ensina a buscar e a ter confiança, que tudo, ao tempo de Deus, vai ser reposto no lugar. A minha fé está nele. Ainda assim, nesse dia mesmo que eu fiz os meus anos, deveria ser um dia de alegria. Ele começou com alegria, mas terminou com tristeza, porque nesse dia mesmo eu perdi o meu irmão mais velho, que ficou no lugar do meu pai biológico. Mas essa tristeza hoje também vem me fazendo forte, porque são muitas testemunhas, pessoas que vieram falar das coisas maravilhosas e de como o meu irmão foi e quem ele foi. Nós sabemos que às vezes nós temos pessoas que passam na nossa vida que fazem coisas que muitas das vezes nós vamos saber quando nós o perdemos. Amém. Então é um grande testemunho que ele passa para nós. É um grande legado que passa para nós. Jesus Cristo na sua terra, as pessoas não acreditavam nas coisas que ele ia fazer. Jesus Cristo era também franzino. Se nós formos ver em Isaías 54, era um homem de pequena estatura. Não era um homem muito bonito, conforme nos é transparecido hoje, que era um homem branco, lindo, todos azuis, de cabelo comprido. Não é isso, isso é só uma coisa que fizeram, né? Mas pronto, nós não vamos olhar para mim porque nós somos cristãos e nós temos um Deus que nós buscamos e que Ele nos mostra as coisas. Mas eu falava do meu irmão. Foi uma grande alegria ter ouvido aquilo tudo que nos passaram. O meu irmão, se alguns conheceram, era um irmão assim, pequenino. Era um irmão de pequena estatura, mas ele tinha muita sabedoria. Era um irmão que nos levava à união. Era um irmão que não olhava só para a sua família, mas que olhava também para os outros, trabalhou muito pelos necessitados. Foi uma grande alegria, um grande testemunho, quando o meu irmão, ele passou em Luanda e passou por Porto Ambuim. Aleluia. Em Porto Ambuim, ele foi recebido, talvez como um presidente, porque ele trabalhou muito tempo naquele lugar, sempre teve cargos de grande destaque. Aquele povo, quando se chegou para presenciar a passagem dele, não é? O cadáver dele aí em Porto Ambuim, aquele povo chorou, aquele povo agradeceu a Deus. Em suma, fez coisas que eu e você também devemos procurar fazer para deixarmos um bom legado. Amém. Ali na igreja, quando poderia ter sido um momento curto para falar, para agradecer a Deus, ou para nós estarmos aí, foram horas e horas de grandes testemunhos. Foi um testemunho, uma alegria para mim quando eu ouvi um segurança dele, porque ele trabalhou no governo e ele teve direito à segurança. Quando ele foi lá manifestar e disse, o camarada Freitas, ou o pai Freitas, ou o irmão Lito, como as pessoas lhe chamavam, para mim eu não fui só guarda dele, eu passei a ser filho dele. Nunca olhou para mim com desprezo, nem nada, nem ele, nem a família. Nós somos uma família, irmãos, uma família modesta. Temos também as nossas imperfeições, como toda a família tem. Mas nós, como nos ensinaram os nossos pais, principalmente a minha mãe, que foi uma mulher grande, uma grande mulher, trabalhadora, uma mulher de oração, uma mulher que também no dia em que ela foi sepultada, foram 7 padres acompanhá-la. Foi um grande testemunho, um grande legado. E o meu irmão também deixou um legado. Tanto que quando nós íamos para o cemitério, as pessoas que estavam no carro, eu ainda perguntei, vocês que estão aqui, assim como eu, qual é o legado que nós estamos a deixar? Qual é o legado, irmãos, que nós vamos deixar para a nossa família, para a sociedade? Eu estou orgulhosa, não é um orgulho de soberba, não é um orgulho de prepotência, de arrogância, não por aquilo que o meu irmão fez, mas é um orgulho de satisfação, de alegria, por dizer que o meu irmão deixou um grande legado aqui na terra. Então, vamos fazer com que aquilo que nós aprendemos aqui na nossa igreja, o nosso Pai nos ensina, porque Ele tem nos ensinado, Ele já nos perguntou, Ele fez esta pregação do legado, qual é o legado que nós estamos a deixar. Então, nós não vamos entristecer o Espírito Santo, nem o nosso Pai Dino, que nos tem ensinado
não é? Nós ouvimos aqui o discipulado, a buscar o Espírito Santo para fazermos as coisas boas. Vai ser também uma grande alegria um dia quando alguém de nós partir e dizerem assim: quem foi ele? Foi o filho daquela casa, foi um instruendo do Pai Dino, não é? Então nós temos que passar este legado também para a sociedade. Vamos fazer o bem, não vamos olhar a quem. Vamos fazer aquilo que o nosso Pai nos ensina a fazer. Vamos ouvir o discipulado com atenção. Mamães, vamos ouvir o que as nossas mamães passam. A nossa líder máxima, o que ela tem feito. Vamos, irmãos, fazer para agradar o coração de Deus. Eu não estou triste porque o meu irmão partiu. Eu também estou triste, né? Porque ele nos deixou. Mas minha maior alegria é por aquilo que ele fez na nossa vida, por aquele momento que ele passou na nossa vida. Foram 74 anos juntos. Eu não tenho 74, né? Mas menos aqueles que eu fui conhecendo, fui convivendo. Eu agradeço. Os meus irmãos também estão todos muito felizes. Quero agradecer à igreja por não ter se esquecido de estar comigo naquele momento. Estiveram em casa, estiveram na igreja. Irmãos, muito obrigada. Muito obrigada também por aqueles que não puderam estar presentes. Eu creio que também fizeram oração. Irmãos, nós oramos naquele dia aqui a favor do meu irmão, não é? Mas o meu irmão, pronto, ele não resistiu. Mas não pensem vocês que a igreja é fraca em oração. Não, a igreja não é fraca em oração. E vamos nos lembrar do seguinte: nós nascemos para morrermos um dia. E nós temos o nosso dia. Amém, irmãos? Amém. Temos o nosso dia para morrer. Não foi só esta igreja que orou. Tem outros intercessores que oraram. Então, não vamos dizer assim: não, eu orei e Deus não ouviu. Não, a vontade de Deus é feita nas nossas vidas, não a nossa vontade. Amém. Deus assim permitiu e nós vamos aceitar. Obrigada por tudo. Obrigada pela vossa existência na minha vida. Obrigada, meu Pai Dino, pela existência na minha vida. Recebi as condolências que os irmãos enviaram. Muito, muito obrigada. Ajudou-nos bastante. Amém, irmãos? Amém. Deus Nosso Senhor abençoe a todos. Nos faça fortes a todos. Mesmo que a gente perca, vamos nos lembrar que nós somos mais que vencedores. E lembramos da palavra de Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele venceu o mundo. E nós também vamos vencer o mundo. Vamos então andar em retidão e pedir a presença do Espírito Santo. Que ele anula tudo aquilo que é errado, que o nosso pensamento quer fazer. Se nós buscarmos, nós teremos aquilo que Ele quer, porque Ele se manifesta com gestos inexprimíveis na nossa vida. Acabamos de ouvir. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe muito assim, minha amada. Glória a Deus.